Vamos mergulhar direto numa obra que é um verdadeiro peso pesado da literatura. Hoje, o foco cai sobre os primeiros capítulos monumentais de As Vinhas da Ira, clássico do John Steinbeck. É incrível notar como o autor constrói logo de cara um cenário de devastação imensa e, ao mesmo tempo, já nos apresenta personagens incrivelmente complexos que vão carregar o peso absurdo dessa realidade. É uma verdadeira aula de como conectar o ambiente com o espírito das pessoas. Nossa rota para essa análise vai do nível macro para o micro. Vamos passar pela fúria da natureza, o retorno do prisioneiro, a jornada da tartaruga, a perda da fé e fechar com a semente da esperança. Parte 1, A Fúria da Natureza. E a história não começa com pessoas conversando, não. A narrativa é inaugurada pelas forças ambientais brutais e esmagadoras do estado de Oklahoma. Steinbeck nos joga no meio de um cenário quase apocalíptico, através de detalhes sensoriais impressionantes. O texto fala que o céu escurecia mais e mais, o sol era um disco sangrento e havia um cheiro acre no ar. Lendo isso, dá quase para sentir a poeira sufocando as terras vermelhas e pardas. Não se trata só de um clima ruim, é um evento cataclísmico. A natureza, que deveria ser um berço, virou um ambiente completamente hostil. E é como se fosse uma reação em cadeia desastrosa, mostrando o passo a passo da destruição das plantações de trigo e de milho. Tudo começa enganosamente bem, com umas brisas suaves de primavera. Daí a coisa muda. O sol começa a castigar e rachar a terra. Logo depois, vem ventos implacáveis e contínuos, até culminar em tempestades de poeira que literalmente sufocam tudo e arrancam as raízes já enfraquecidas do chão. É o desespero puramente atmosférico ganhando forma. E isso leva a gente a um ponto que é absolutamente crucial. De um lado, a terra devastada. Do outro, a reação humana. O texto detalha como as mulheres e as crianças ficavam só observando os rostos dos homens em total silêncio. Eles buscavam ali qualquer sinal de fraqueza, de rendição. A lógica silenciosa era muito clara. Enquanto os homens não quebrassem, enquanto se mantivessem de pé e inabaláveis diante daquela ruína toda, a família iria sobreviver. É exatamente onde a terra falha que a resistência do espírito humano precisa brilhar. Parte 2, O Retorno do Prisioneiro. Agora a lente foca mais de perto. Saímos do ambiente gigante e vamos para um estudo de personagem bem intimista com o nosso protagonista. A cena nos coloca na beira de uma estrada, em frente a um restaurante. Lá tem um caminhão vermelho, brilhante, enorme, da transportadora Oklahoma City. Um homem que vinha a pé pede carona. E a grande pergunta que o autor planta na nossa cabeça para aguçar a curiosidade é justamente essa. Afinal, quem é esse passageiro? E aí conhecemos a realidade crua do Tom Joad. A aparência dele já entrega a história antes mesmo da primeira palavra. Ele veste um terno cinza novinho, mas bem barato, com um boné engomado, e as mãos duras e cheias de calos de trabalho braçal. Ele conta que está indo para a fazendinha de 16 hectares da família, e não esconde nada do motorista curioso. Com uma franqueza assustadora, ele manda a real. Acabou de cumprir 4 anos na temida prisão de McAllister, por homicídio. Matou um cara com uma pá numa briga de facas onde estava todo mundo bêbado. É uma apresentação sem nenhum filtro, totalmente inesquecível. Parte 3, A Jornada da Tartaruga. Avançando por terceiro capítulo, nos deparamos com uma das metáforas visuais mais ricas de toda a literatura. É fascinante ver um capítulo inteiro dedicado a descrever os mínimos detalhes de uma tartaruga. É só imaginar a cena, o animal arrastando aquele casco pesado, fazendo um movimento muito lento no meio do capim seco e da poeira. O texto fala que ela ia rumo ao nada, com o olhar que era, ao mesmo tempo, ameaçador e engraçado. É uma luta intensa e silenciosa. Toda essa luta implacável da tartaruga serve como uma pista maravilhosa dos obstáculos que as famílias de agricultores vão ter que encarar logo pela frente. Pensa bem, primeiro, ela tenta escalar um meio-fio de concreto íngreme, depois quase é esmagada por um sedã. Em seguida, a roda de um caminhão acerta e joga a coitada longe. Mas o que ela faz? Incansavelmente ela usa as patas, se desvira e segue em frente. E o detalhe mais incrível é que nesse processo todo ela acaba enterrando acidentalmente uma sementinha de aveia brava que estava presa no casco dela. Essa resiliência cega acabou de plantar, sem querer, uma nova vida ali no chão seco. 4. A perda da fé. Voltando ao Tom Joad, caminhando sobre um sol de rachar em direção à fazenda, ele encontra um homem descansando na sombra rala de um salgueiro seco. É o Jim Casey.
A transformação do Jim Casey é um estudo de personagem de explodir a cabeça. O passado dele era como reverendo fervoroso. Ele batizava fiéis nas valas de irrigação e vivia sendo devorado por um sentimento enorme de culpa. O presente, no entanto, é bem diferente. Agora ele é só o Jim Casey, um homem que largou a pregação porque começou a questionar todo o conceito tradicional do pecado, descobrindo que não conseguia mais separar a santidade das falhas e vontades humanas. A mudança de perspectiva do Casey é profunda. De forma muito franca, ele diz que concluiu que não existe essa divisão estrita de pecado ou virtude. Nas palavras dele, são apenas coisas que as pessoas fazem. Casey passa a acreditar que o Espírito Santo talvez seja, na verdade, simplesmente o espírito humano. Ele chega ao ponto de questionar se toda a humanidade não seria apenas uma grande alma conectada. É uma reflexão moral controversa e belíssima que serve para balizar eticamente todo o resto da narrativa. E observar a estrutura que o autor usou para construir tudo isso é sensacional. 2 caras, sentados na poeira embaixo de uma árvore velha, trocando diálogos íntimos, criando o espaço perfeito para jogar na mesa os imensos temas morais, sociais e filosóficos da obra. É o banal construindo o extraordinário. 5. A semente da esperança. Para amarrar tudo, vamos juntar esse desastre ambiental gigante, a força humana, a perseverança animal e a nova visão de união. Contextualizar isso em publicações históricas, como essa da editora Record, é super importante para sentirmos o peso dessa literatura clássica no Brasil. A gente percebe essa tensão contínua entre a destruição total e aquela teimosia humana inabalável de querer sobreviver, uma mensagem que cruza décadas intacta. A imagem final que fica na nossa mente é aquela do Tom Joad pegando aquela tartaruguinha guerreira na estrada, enrolando no paletó e decidindo levar de presente para o irmão menor. Literal e figurativamente, ele está levando a semente da esperança e da persistência de volta para uma família que está prestes a perder tudo. E a grande questão que ecoa no ar depois desses primeiros capítulos é, diante de sistemas e forças tão pesadas, quando as pessoas são viradas de cabeça para baixo pela sociedade, será que elas conseguem se desvirar na poeira e continuar a jornada? É uma reflexão em tanto para a gente levar adiante. Valeu demais por acompanhar mais essa análise visual.